Olá, seja bem-vindo. Esse é o segundo vídeo da Escola Positiva. E no vídeo anterior eu falei acerca de uma série de estudos científicos, estudos estatísticos que embasaram essa fase da escola positiva, a escola positiva italiana. Ainda que se considere que o positivismo criminológico ele tenha raízes nesses estudos, nessas estatísticas, enfim, tudo aquilo que foi desenvolvido naquele período, a sua aclamação e a sua consolidação só veio a ocorrer no final do século XIX, início do século XX, com a atuação destacada de Lombroso, Ferri e Garofalo, que foram os principais expoentes da escola positiva italiana. Tanto que os autores, isso é unânime na doutrina. Quando os autores eles falam de escola positiva, eles estão se referindo ao Lombroso e os seus seguidores. E isso nós vamos ver a partir de agora nesse vídeo. Então, a escola positiva, ela teve uma série de características que a diferenciaram da escola clássica. A primeira é que ela viu o delito como um fato real, um fato histórico, algo que acontecia dentro da sociedade e que não era uma mera abstração jurídica como a escola clássica falava. Não, o delito não era uma infração à lei, mas era uma situação que estava acontecendo, era um fato, era algo natural. A sua nocividade, ela não derivava de uma mera contradição com a lei, mas das exigências da vida social. Porque é incompatível ocorrer dentro da sociedade certas agressões que vão pôr em perigo as bases da pacificação social. Então, interessava ao positivismo essa etiologia do crime. O que é etiologia? São essas causas, isto é, identificar quais eram as causas desse fenômeno, verificar qual era a raiz do crime, para que possível fosse realizado então uma prevenção dentro da sociedade. A finalidade da lei penal não era restabelecer a ordem jurídica, mas era combater o fenômeno social do crime, era defender a sociedade. Então havia ali um viés de defesa social, um caráter preventivo para a legislação. A legislação ela precisava defender a sociedade. E esse positivismo, então, ele traz como prioridade o estudo do delinquente, porque ele acreditava que, estudando a figura do delinquente, ele ia encontrar alguma característica que identificasse e diferenciasse o homem delinquente dos demais cidadãos honestos. Então, haveria ali alguma característica física que identificaria quem seria criminoso e quem seria honesto. O homem delinquente como um subtipo humano, um ser que não evoluiu o suficiente. O positivismo, ele é determinista. O que é isso? Ele acredita que o homem ele não tem liberdade, ele não tem livre-arbítrio. A partir do momento que ele já nasce determinado a realizar o crime. Então ele não vive em liberdade, mas sim ele fica escravo dessa condição que ele detém. Ao contrário da criminologia clássica, que tinha uma série de conotações iluministas, criticava o sistema penal da época, como o Estado realizava as suas punições, o positivismo ele não tem raízes liberais e ele propõe um claro anti-individualismo. Havia uma sobreposição da rigorosa defesa da ordem social frente aos direitos do indivíduo. E ele diagnosticava o mal do delinquente como com simples. E ele diagnosticava o mal do delinquente com simplistas atribuições a fatores patológicos, a fatores individuais que excluíam de antemão esse indivíduo da sociedade. A escola positiva, ela possui 3 fases. Então, no início, na primeira fase,
com o Cesare Lombroso, há uma fase antropológica. Depois, com Enrico Ferri, uma fase sociológica. E, por fim, Raffaele Garofalo traz uma fase jurídica. Então, nós vamos ver por que cada uma dessas terminologias. O Lombroso, que foi, então, o expoente da escola positiva, ele nasceu em 1835, morreu em 1909. Ele estudou tanto na Itália como na França, foi professor de psiquiatria, depois lecionou medicina forense, higiene, psiquiatria, antropologia criminal e também ele foi diretor de um asilo mental na Itália. Ele trouxe muitas contribuições para a criminologia em si, não somente na famosa tipologia, que é onde ele destaca o delinquente nato, mas toda a sua teoria criminológica, inclusive o método de investigação que ele utiliza. Ele se utilizou do método empírico. Então, a sua teoria do delinquente nato, ela foi formulada com base em resultados de mais de 400 autópsias de delinquentes, 6.000 análises de delinquente vivos, e também ele contou com um estudo minucioso de 25.000 reclusos das prisões europeias. Lombroso, ele achava que a causa do crime, a etiologia do crime, ela era eminentemente individual e ela deveria ser buscada no estudo do delinquente. Então ele acreditava que dentro da própria natureza humana é que se podia descobrir quais eram as causas do delito. E ele fez vários exames nesses estudos, necrópsias, até que certo dia ele estava fazendo uma necrópsia e ele teve como se fosse uma eureka, aquele momento em que todos os seus estudos se encaixam. Ele encontrou, realizando essa autópsia no corpo de Vilela, ele encontrou a terceira fosseta occipital, ou média, que era um osso identificado apenas em homens primitivos ou homens símios. Então, ele juntou com aquele conceito de Lucas, Darwin, acerca do atavismo. E ele conseguiu extrair dos seus estudos que haveria então um aparecimento em um descendente de um caráter que não era presente nos ascendentes imediatos, mas sim nos ascendentes remotos. Então ele explicava as condutas violentas, sanguinárias, através de manifestações atávicas, de comportamentos habituais para tribos primitivas ou até mesmo de animais. A partir do momento que ele encontra esse osso, que somente era verificado em primatas, ele acredita que esses criminosos eram seres menos evoluídos e a razão da criminalidade ela estaria então nesse reaparecimento dessa característica de violência, de criminalidade que só ocorreria nos primatas ou até mesmo nos animais. Do amadurecimento da teoria atávica do Lombroso, ele desenvolveu uma classificação de criminosos. A primeira espécie é o criminoso nato, que inclusive ele explica no seu livro que é considerado o berço da criminologia, O Homem Delinquente, então onde ele traz essa explicação do que seria o delinquente nato. E para ele, esse criminoso nato, ele seria considerado uma subespécie ou um subtipo humano, e ele não fazia parte da classificação do Homo sapiens. O criminoso nato, para o Lombroso, ele apresenta uma série de estigmas físicos individuais que permitiriam esse reconhecimento do criminoso. Então ele seria com uma simetria no rosto, com uma dentição anormal, irregularidades nos dedos e nos mamilos, tatuagens, orelhas grandes, olhos defeituosos,
e características sexuais invertidas. Ainda, ele traz o louco moral, que seria esse indivíduo que aparentemente possui uma inteligência, mas ele sofre de uma profunda falta de senso moral. Ele seria um homem perigoso porque ele teria um terrível egoísmo. Faria com que ele praticasse os crimes mais horrendos por situações ínfimas, motivos ínfimos. Outra classificação é o epilético. Seria um delito praticado em desacordo com a vida anterior do sujeito. O sujeito aparentemente não seria alguém violento, alguém que iria realizar um crime. Ele é cometido com uma extrema intensidade. Devido à ferocidade da ação, ele provoca várias vítimas. Esse delinquente, ele só age fora de si e ele não tem completa lembrança dos atos que foram praticados. Ainda, ele fala do ocasional, que é um falso criminoso. E com relação à mulher, o atavismo, ele não apareceria nela com uma característica de violência, de uma personalidade sanguinária. Mas sim, na mulher ele teria uma característica de prostituição. A mulher, ela estaria numa situação evolutiva inferior ao homem. E que normalmente, se houvesse uma mulher delinquente, ela seria masculinizada. Então veja que para Lombroso, inclusive o termo antropológica desse período, ele se dá em razão de Lombroso acreditar que a criminalidade ela estava presente nas características físicas, estava presente no corpo do ser humano. Essas teorias do Lombroso elas foram refutadas através de vários argumentos, como a falta de comprovação de que esse comportamento primitivo ele pudesse ser aplicado ao homem. E os estigmas que Lombroso descrevia no criminoso nato, eles não eram encontrados em todos os criminosos, o que evidenciava a fragilidade dos seus argumentos. Na segunda fase, nós temos a fase sociológica, que ela é protagonizada por Enrico Ferri. Enrico Ferri foi um advogado célebre, um professor universitário, nasce em 1856 e morre em 1929. Alguns chamam ele de pai da moderna sociologia criminal. Ele foi aluno do Carrara, que trata da escola clássica do direito penal, que fala acerca do delito como um ente jurídico. E ele fez a sua tese de doutorado sobre a inexistência do livre-arbítrio. Então, já se posicionando junto aos deterministas como Lombroso. Ele iniciou seus levantamentos empíricos em prisões, fazendo medições em crânios e outros apontamentos. Enrico Ferri, ele era genro do Lombroso. Ao contrário do Lombroso, o Ferri, ele não colocava a etiologia do crime como um produto exclusivo de alguma patologia individual. Mas ele entendia que o crime ele era resultante de uma série de fatores, sejam eles individuais, então nós temos esses fatores que fazem parte da constituição do homem, ainda fatores físicos, que ele traz o clima, a temperatura, e fatores sociais, como a densidade da população, a opinião pública, a família, a moral, a religião, a educação, a presença de vícios. O Enrico Ferri ele contribuiu para a estatística criminal. Então, inclusive, quando ele fala da influência do clima, da temperatura, chega muito próximo daquilo que foi desenvolvido por Quetelet, acerca das leis térmicas. O Ferri ele desenvolveu uma série de leis, entre elas a lei da saturação criminal, que considerava o crime como um fenômeno social como qualquer outro, e um cientista que tivesse todas as informações suficientes sobre os fatores individuais, fatores físicos e sociais, ele era capaz de prever a quantidade e o tipo de delito que seriam cometidos em um determinado local e tempo.
Ainda, ele desenvolveu a teoria dos relógios quebrados, que afirmava que a sociedade ela era como um relógio e cada pessoa ela era uma peça que desempenhava um papel e mantinha esse relógio funcionando. Caso alguma peça, ainda que muito pequena, ela apresentasse defeito, o relógio ele parava de funcionar. Essas peças defeituosas, elas eram os criminosos. Então, constatando que havia um defeito em alguma peça, haveriam duas soluções: ou tentar consertar essa peça, ou descartar e substituir a peça por outra. E como ele trazia então que as pessoas elas eram descartáveis, e ele defendia como uma possível resposta a prisão perpétua e a pena de morte para a defesa da sociedade. Outra teoria que é citada por ele é dos substitutos penais. O Ferri, ele acreditava que uma política criminal, ela poderia dispensar o direito penal no combate da criminalidade. Para isso, era necessário que houvesse uma dinâmica própria e uma etiologia específica na qual predominariam os fatores sociais. Então, deveria ocorrer uma luta e uma prevenção do delito que seria concretizada por poderes públicos que se antecipassem à ocorrência desse delito, como, por exemplo, a economia, a política, a ciência, o legislativo, a religião, a família, a educação. Então, com a atuação de todos esses substitutos penais, seria possível a neutralização do delito dentro da sociedade. Ferri também desenvolveu uma tipologia dos criminosos. Para Ferri, havia o criminoso nato, que é aquele criminoso instintivo, que carrega os estigmas do lombroso, mas o seu principal traço é a falta de senso moral. Ainda os loucos, que seriam criminosos com características mentais imperfeitas, como alienados, fronteiriços. O ocasional, que é aquele que comete o crime eventualmente. O habitual, que é o reincidente em ações delituosas e que faz do crime a sua profissão. O passional, que é aquele que age em momento de descontrole, pelo ímpeto, uma pessoa normal, mas que em razão de uma sensibilidade exagerada acaba cometendo um crime. Ele fala que um exemplo desses criminosos seriam os assassinos shakespearianos. O Ferri, ele traz a etiologia do crime, seria eminentemente social, sendo a criminalidade o seu produto mais visível. E essa criminalidade, ela seria um efeito e um sintoma de uma patologia individual em suas formas atávicas, então levando em consideração também a individualidade do ser, a sua patologia social e em suas formas evoluídas. A crítica realizada a Ferri não foi nem tanto quanto a sua teoria, mas as suas posições políticas. Os seus estudos não foram vistos como incoerentes. E por fim, a terceira fase da escola positiva é a fase jurídica. Como principal autor está Raffaele Garofalo, viveu de 1852 a 1934 e foi o divulgador da escola positiva da criminologia. Ele foi ministro da Corte de Apelações de Nápoles, ele era muito moderado e se dedicou à difusão dos preceitos do positivismo criminológico e à possibilidade de sua recepção pelas leis sem dogmatismos e nem mesmo excessos doutrinários. Para o Garofalo, a etiologia do crime ela seria individual e a fundamentação do comportamento e do tipo criminoso ela deveria ser buscada numa anomalia psíquica ou moral do delinquente. A causa da criminalidade ela era um déficit na defesa moral da personalidade do indivíduo, ou seja, de uma base orgânica, de uma mutação psíquica que seria transmissível por via hereditária
e com conotações atávicas e degenerativas. Ele desenvolveu uma teoria do delito natural, então na tentativa inclusive de fugir daquele determinismo puramente biológico, antropológico, que era desenvolvido pelo Lombroso e pelo Ferri. E ele se baseava então nos sentimentos humanos mais profundos e ele começa a questionar quais seriam esses sentimentos humanos mais profundos. Para ele, o delito natural seriam aqueles que ofendem os sentimentos altruístas fundamentais de piedade e de probidade, na conformidade do que assim consideraria a média de uma determinada coletividade ou de um agrupamento social. O Garófalo ele tenta se afastar do pensamento lombrosiano, a fim de inclusive evitar as críticas que eram destinadas a esses estudos. E ele também traz uma classificação dos criminosos. Para ele, existiriam os assassinos, que seriam aqueles que obedecem o seu próprio egoísmo e buscam satisfazer as suas vontades, as suas apetites, não sendo possível notar participação do meio na sua culpabilidade. E eles apresentariam, então, anomalias físicas. Também haveria a classificação dos violentos, dos enérgicos. Nesses criminosos não falta o senso moral, mas sim o sentido de compaixão. Dentro desses criminosos, pode-se destacar o grupo dos impulsivos. Nesse grupo, não se nota uma fisionomia peculiar, ou até mesmo uma assimetria no crânio ou na face. Também haveriam os ladrões, que esses criminosos, neles faltaria um senso de probidade, e essa falta normalmente é hereditária ou atávica. Para Garófalo, a pena deveria ser aplicada de acordo com as características de cada criminoso e deveriam se analisar o caso concreto. Não haveria na pena uma função correcional ou uma função de ressocialização, porque não seria possível a esse criminoso aprender com a pena. Várias críticas foram direcionadas a ele, principalmente com relação a essa incoerência em propagar a probidade e a piedade como sentimentos fundamentais. E depois ele destinava, então, a pena de morte por qualquer ofensa da propriedade. Então, havia ali uma certa desproporcionalidade. No Brasil, houve resquícios desse pensamento positivo. O Código Penal de 1940 ele é fruto desse período. Havia entre os seus autores Roberto Lira, que era um positivista, e como reflexo, ele trouxe para os semi-imputáveis a aplicação de um sistema chamado duplo binário. O duplo binário ele previa que seria aplicado medida de segurança como uma forma de retirar a periculosidade do crime, a periculosidade desse agente. E após o cumprimento da medida de segurança, ele poderia então cumprir a pena do crime cometido. E essa periculosidade, ela trazia uma suposição de que esse criminoso ele tornaria a delinquir de acordo com a sua personalidade, os seus antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime. Também nesse período houve no Brasil a publicação de um livro, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, de Nina Rodrigues, onde demonstra ali uma separação entre os delinquentes e os homens honestos, isso dividido de acordo com as suas raças. Esse sistema ele foi superado, principalmente do duplo binário, com a reforma do Código Penal de 1984, com o declínio da ditadura. E o Código Penal ele mudou, a Constituição da República ela entrou em vigor em 88, trazendo uma série de garantias individuais, os direitos fundamentais, mas ainda há uma luta muito grande para se combater esses conceitos dentro da sociedade. Então há um desafio
de construção e efetivação de um sistema garantista que proteja os direitos fundamentais dos cidadãos. E eu termino aqui então a minha explanação. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem e até a próxima!